Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. O ex-ministro Antônio Palocci, que já estava suspenso provisoriamente do PT, enviou hoje uma carta de desfiliação do partido, ou ao partido. No documento, ele reafirma acusações ao ex-presidente Lula de ter recebido propina e pergunta se o PT é um partido ou uma seita guiada por uma pretensa divindade. Antônio Palocci está preso há exatamente 1 ano. Na carta em que pede para deixar o partido que ajudou a fundar, o ex-ministro afirma: decidi colaborar com a justiça por acreditar ser este o caminho mais correto a seguir. Defendo o mesmo caminho para o PT. Na carta, o ex-ministro reafirmou o que disse no depoimento que prestou ao juiz Sérgio Moro no início do mês. Palocci relatou ao juiz propinas ao PT e ao ex-presidente Lula. Na carta, Palocci afirma: são situações que presenciei, acompanhei ou coordenei, normalmente junto ou a pedido do ex-presidente Lula. Tenho certeza que cedo ou tarde o próprio Lula irá confirmar tudo isso, como chegou a fazer no Mensalão, quando numa importante entrevista concedida na França, esclareceu que as eleições do Brasil eram todas realizadas sob a égide do Caixa 2 e que era assim com todos os partidos. Palocci continua: não posso deixar de registrar a evolução e o acúmulo de eventos de corrupção em nossos governos, e principalmente a partir do segundo governo Lula. Sei dos erros e ilegalidades que cometi e assumo minhas responsabilidades, mas não posso deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política, no melhor dos momentos de seu governo. Com o pleno emprego conquistado, com a aprovação do governo a níveis recordes, com o advento da riqueza e da maldição do pré-sal, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, o cara, nas palavras de Barack Obama, dissociou-se definitivamente do menino retirante para navegar no terreno pantanoso do sucesso sem crítica, do tudo pode, do poder sem limites, onde a corrupção, os desvios, as disfunções que se acumulam são apenas detalhes. Palocci também criticou a opção de Lula por fazer Dilma sua sucessora, provocando, segundo o ex-ministro, a destruição das conquistas alcançadas. Nada importava, nem mesmo o erro de eleger e reeleger um mau governo, que redobrou as apostas erradas, destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados, sobrando poucas boas lembranças e desnudando toda uma rede de sustentação corrupta e alheia aos interesses do cidadão. Segundo Palocci, foi Lula quem encomendou a propina do projeto de sondas a serem usadas na exploração de petróleo do pré-sal. Na carta, ele citou a ex-presidente Dilma e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Um dia, Dilma e Gabrielli dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas. Na carta, Palocci se queixou do PT, partido que ajudou a fundar e a chegar à presidência da República. Questionou a defesa que o partido faz de Lula. Agora que resolvo mudar minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Processos em andamento? Condenações proferidas? Se este é o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos a Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? No final da carta, Palocci diz que não guarda ressentimentos ou rancores. Aceitarei qualquer penalidade aprovada, mas ressalto que não posso fazê-lo neste momento e neste formato proposto pelo partido, onde quem fala a verdade é punido e os erros e ilegalidades são varridos para debaixo do tapete. Ofereço a minha desfiliação e o faço sem qualquer ressentimento ou rancores. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. A defesa do ex-presidente afirmou ainda que esse depoimento prestado por Palocci à Justiça no começo de setembro é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano e que a carta divulgada hoje segue na mesma direção.
O PT divulgou uma nota em que afirma que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios penais e financeiros. A nota também afirma que o ex-ministro demonstra fraqueza de caráter ao se referir de forma desrespeitosa e caluniosa a Lula para agradar seus inquisidores. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff reafirmou que Antônio Palocci mente. Nós não conseguimos contato com Sérgio Gabrielli. A defesa do empresário Marcelo Odebrecht entregou ao Ministério Público Federal o que afirma serem recibos de doações de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. Segundo o empresário, esse dinheiro saiu do Departamento de Propinas da empreiteira. Os e-mails entregues pelos advogados de Marcelo Odebrecht aos investigadores são de novembro de 2013. Em um deles, Marcelo escreve para os então executivos da empresa, Fernando Miliaccio, Alexandrino Alencar e Hilberto Silva, sobre o Instituto Lula. Abre aspas. Italiano disse que o japonês vai lhe procurar para um apoio formal ao Inst de 4M. Vai sair de um saldo que o amigo de meu pai ainda tem comigo. Mas no que tange ao discurso, será formal. Fecha aspas. Em depoimento à Lava Jato no mês passado, Marcelo Odebrecht disse que japonês é Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e esclareceu as outras siglas. 4M se refere ao valor da doação ao Instituto, de 4 milhões de reais, e Inst é uma referência ao Instituto Lula. No começo do mês, quando foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, o ex-ministro petista Antônio Palocci, identificado como italiano nas planilhas da Odebrecht, falou sobre o dinheiro que teria sido repassado ao Instituto Lula. Paulo Okamoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recurso. Acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. Pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava. O Marcelo ficou de dar, ele concordou em dar esse recurso, ele falou que tinha disponibilidade. Marcelo Odebrecht também apresentou à Lava Jato 4 cópias de recibos, no valor de R$1 milhão cada, com datas de 2013 e 2014. O primeiro recibo foi emitido um mês depois da troca de e-mails entre Marcelo e executivos da empresa. No depoimento, ele disse que a doação foi depositada numa conta do Instituto de maneira legal, mas que o dinheiro saiu do setor de propina da Odebrecht. Marcelo Odebrecht contou que os 4 milhões de reais foram descontados da planilha Italiano, que, segundo o empresário, era administrada por Antônio Palocci, e que o dinheiro foi abatido da subconta Amigo, que, de acordo com as investigações, correspondia aos créditos relacionados ao ex-presidente Lula. Os recibos e e-mails só foram entregues recentemente porque, segundo Marcelo, não haviam sido localizados quando ele fechou o acordo de delação premiada. Em outro depoimento, também no mês passado, ele disse que houve pagamentos a Lula, acertados por Emílio Odebrecht, que não passaram pela conta Italiano e nem tiveram o envolvimento dele, Marcelo. O empresário não detalhou quais seriam esses repasses. Marcelo foi ouvido pelos investigadores no inquérito que apura pagamentos de palestras ao ex-presidente. Ontem, a defesa de Lula entregou à Justiça cópias de recibos que, segundo os advogados, comprovariam os pagamentos de aluguel do apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que Lula recebeu o imóvel como propina da Odebrecht e que o apartamento está no nome de outra pessoa para esconder a titularidade. O imóvel foi comprado por Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula. A locatária era a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu este ano. São 26 recibos, com datas entre agosto de 2011 e dezembro de 2015. Em 6 deles, a palavra Bernardo, de São Bernardo do Campo, aparece escrita de maneira errada, com uma letra a mais. E em 2 recibos, a data do vencimento citada não existe no calendário, 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Nos 2 casos, os meses não vão até o dia 31, terminam no dia 30.
O advogado de Lula disse que o ex-presidente não recebeu qualquer doação ilegal da Odebrecht ou de outra empresa e que Marcelo Odebrecht está querendo transformar as doações em atos ilícitos para envolver o ex-presidente. O Instituto Lula declarou que recebe doações privadas, todas legais, registradas, contabilizadas e com os respectivos impostos recolhidos, e que as doações da Odebrecht foram feitas pela própria empresa de forma lícita. A defesa de Paulo Okamoto negou os fatos narrados por Antônio Palocci e por Marcelo Odebrecht e disse que Paulo Okamoto foi absolvido no único processo contra ele já julgado pelo juiz Sérgio Moro. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça. Sobre os erros nos recibos de aluguel, a defesa de Lula disse que quem emite os recibos é o proprietário e não o inquilino, que bastaria a defesa ter apresentado o recibo de quitação dos pagamentos de todo o período para que os valores fossem considerados realizados, mas que fez questão de apresentar todos os recibos para afastar qualquer dúvida sobre os pagamentos. A defesa de Glaucus Costa Marques afirmou que as incongruências aumentam a necessidade de um exame mais profundo nos recibos. Agora que resolvo mudar minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Processos em andamento? Condenações proferidas? Se este é o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à Dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? No final da carta, Palocci diz que não guarda ressentimentos ou rancores. Aceitarei qualquer penalidade aprovada, mas ressalto que não posso fazê-lo neste momento e neste formato proposto pelo partido, onde quem fala a verdade é punido e os erros e ilegalidades são varridos para debaixo do tapete. Ofereço a minha desfiliação e o faço sem qualquer ressentimento ou rancores. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. A defesa do ex-presidente afirmou ainda que esse depoimento prestado por Palocci à Justiça no começo de setembro é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano e que a carta divulgada hoje segue na mesma direção. O PT divulgou uma nota em que afirma que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios penais e financeiros. A nota também afirma que o ex-ministro demonstra fraqueza de caráter ao se referir de forma desrespeitosa e caluniosa a Lula para agradar seus inquisidores. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff reafirmou que Antônio Palocci mente. Nós não conseguimos contato com Sérgio Gabrielli. A defesa do empresário Marcelo Odebrecht entregou ao Ministério Público Federal o que afirma serem recibos de doações de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. Segundo o empresário, esse dinheiro saiu do Departamento de Propinas da empreiteira. Os e-mails entregues pelos advogados de Marcelo Odebrecht aos investigadores são de novembro de 2013. Em um deles, Marcelo escreve para os então executivos da empresa, Fernando Miliaccio, Alexandrino Alencar e Hilberto Silva, sobre o Instituto Lula. Abre aspas. Italiano disse que o japonês vai lhe procurar para um apoio formal ao Inst de 4M. Vai sair de um saldo que o amigo de meu pai ainda tem comigo. Mas no que tange ao discurso, será formal. Fecha aspas. Em depoimento à Lava Jato no mês passado, Marcelo Odebrecht disse que japonês é Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e esclareceu as outras siglas. 4M se refere... Mesmo caminho para o PT. Na carta, o ex-ministro reafirmou o que disse no depoimento que prestou ao juiz Sérgio Moro no início do mês. Palocci relatou ao juiz propinas ao PT e ao ex-presidente Lula. Na carta, Palocci afirma: são situações que presenciei, acompanhei ou coordenei, normalmente junto ou a pedido do ex-presidente Lula. Tenho certeza que cedo ou tarde o próprio Lula irá confirmar tudo isso, como chegou a fazer no Mensalão, quando numa importante entrevista concedida na França, esclareceu que as eleições do Brasil eram todas realizadas sob a égide do Caixa 2 e que era assim com todos os partidos. Palocci continua:
Não posso deixar de registrar a evolução e o acúmulo de eventos de corrupção em nossos governos, e principalmente a partir do segundo governo Lula. Sei dos erros e ilegalidades que cometi e assumo minhas responsabilidades. Mas não posso deixar de destacar o choque de ter visto Lula sucumbir ao pior da política, no melhor dos momentos de seu governo. Com o pleno emprego conquistado, com a aprovação do governo a níveis recordes, com o advento da riqueza e da maldição do pré-sal, com a Copa do Mundo, com as Olimpíadas, o cara, nas palavras de Barack Obama, dissociou-se definitivamente do menino retirante para navegar no terreno pantanoso do sucesso sem crítica, do tudo pode, do poder sem limites, onde a corrupção, os desvios, as disfunções que se acumulam são apenas detalhes. Palocci também criticou a opção de Lula por fazer Dilma sua sucessora, provocando, segundo o ex-ministro, a destruição das conquistas alcançadas. Nada importava, nem mesmo o erro de eleger e reeleger um mau governo, que redobrou as apostas erradas, destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados, sobrando poucas boas lembranças e desnudando toda uma rede de sustentação corrupta e alheia aos interesses do cidadão. Segundo Palocci, foi Lula quem encomendou a propina do projeto de sondas a serem usadas na exploração de petróleo do pré-sal. Na carta, ele citou a ex-presidente Dilma e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Um dia, Dilma e Gabrielli dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas. Na carta, Palocci se queixou do PT, partido que ajudou a fundar e a chegar à presidência da República. Questionou a defesa que o partido faz de Lula. Agora que resolvo mudar minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Processos em andamento? Condenações proferidas? Se este é o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação da empresa? No depoimento, ele disse que a doação foi depositada numa conta do Instituto de maneira legal, mas que o dinheiro saiu do setor de propina da Odebrecht. Marcelo Odebrecht contou que os 4 milhões de reais foram descontados da planilha Italiano, que, segundo o empresário, era administrada por Antônio Palocci, e que o dinheiro foi abatido da subconta Amigo, que, de acordo com as investigações, correspondia aos créditos relacionados ao ex-presidente Lula. Os recibos e e-mails só foram entregues recentemente porque, segundo Marcelo, não haviam sido localizados quando ele fechou o acordo de delação premiada. Em outro depoimento, também no mês passado, ele disse que houve pagamentos a Lula, acertados por Emílio Odebrecht, que não passaram pela conta Italiano e nem tiveram o envolvimento dele, Marcelo. O empresário não detalhou quais seriam esses repasses. Marcelo foi ouvido pelos investigadores no inquérito que apura pagamentos de palestras ao ex-presidente. Ontem, a defesa de Lula entregou à Justiça cópias de recibos que, segundo os advogados, comprovariam os pagamentos de aluguel do apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que Lula recebeu o imóvel como propina da Odebrecht e que o apartamento está no nome de outra pessoa para esconder a titularidade. O imóvel foi comprado por Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula. A locatária era a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu este ano. São 26 recibos, com datas entre agosto de 2011 e dezembro de 2015. Em 6 deles, a palavra Bernardo, de São Bernardo do Campo, aparece escrita de maneira errada, com uma letra a mais. E em 2 recibos, a data do vencimento citada não existe no calendário, 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Nos 2 casos, os meses não vão até o dia 31, terminam no dia 30. O advogado de Lula disse que o ex-presidente não recebeu qualquer doação ilegal da Odebrecht ou de outra empresa e que Marcelo Odebrecht está querendo transformar as doações em atos ilícitos para envolver o ex-presidente.
O Instituto Lula declarou que recebe doações privadas, todas legais, registradas, contabilizadas e com os respectivos impostos recolhidos. E que as doações da Odebrecht foram feitas pela própria empresa de forma lícita. A defesa de Paulo Okamoto negou os fatos narrados por Antônio Palocci e por Marcelo Odebrecht e disse que Paulo Okamoto foi absolvido no único processo contra ele já julgado pelo juiz Sérgio Moro. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça. Sobre os erros nos recibos de aluguel, a defesa de Lula disse que quem tem caráter ao se referir de forma desrespeitosa e caluniosa a Lula para agradar seus inquisidores. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff reafirmou que Antônio Palocci mente. Nós não conseguimos contato com Sérgio Gabrielli. A defesa do empresário Marcelo Odebrecht entregou ao Ministério Público Federal o que afirma serem recibos de doações de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. Segundo o empresário, esse dinheiro saiu do Departamento de Propinas da empreiteira. Os e-mails entregues pelos advogados de Marcelo Odebrecht aos investigadores são de novembro de 2013. Em um deles, Marcelo escreve para os então executivos da empresa, Fernando Miliaccio, Alexandrino Alencar e Hilberto Silva, sobre o Instituto Lula. Abre aspas. Italiano disse que o japonês vai lhe procurar para um apoio formal ao Inst de 4M. Vai sair de um saldo que o amigo de meu pai ainda tem comigo. Mas no que tange ao discurso, será formal. Fecha aspas. Em depoimento à Lava Jato, no mês passado, Marcelo Odebrecht disse que japonês é Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e esclareceu as outras siglas. 4M se refere ao valor da doação ao Instituto, de 4 milhões de reais, e Inst é uma referência ao Instituto Lula. No começo do mês, quando foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro, o ex-ministro petista Antônio Palocci, identificado como italiano nas planilhas da Odebrecht, falou sobre o dinheiro que teria sido repassado ao Instituto Lula. Paulo Okamoto me pediu para que eu ajudasse ele a cobrir um final de ano do Instituto que faltava recurso. Acho que foi meio para o final de 2013, começo de 2014, ele tinha um buraco nas contas, ele me pediu para arrumar recursos. A ideia dele é que eu procurasse várias empresas. Eu falei, não posso, eu vou procurar só o Marcelo, eu vou pedir para ele. Pedi 4 milhões para ele, que era o que o Paulo precisava. O Marcelo ficou de dar, ele concordou em dar esse recurso, ele falou que tinha disponibilidade. Marcelo Odebrecht também apresentou à Lava Jato 4 cópias de recibos, no valor de R$1 milhão cada, com datas de 2013 e 2014. O primeiro recibo foi emitido um mês depois da troca de e-mails entre Marcelo e executivos da empresa. No depoimento, ele disse que a doação foi depositada numa conta do Instituto de maneira legal, mas que o dinheiro saiu do setor de propina da Odebrecht. Marcelo Odebrecht contou que os 4 milhões de reais foram descontados da planilha Italiano, que, segundo o empresário, era administrada por Antônio Palocci, e que o dinheiro foi abatido da subconta Amigo, que, de acordo com as investigações, correspondia aos créditos relacionados ao ex-presidente Lula. Os recibos e e-mails só foram entregues recentemente porque, segundo Marcelo, não haviam sido localizados quando ele fechou o acordo. Segundo o ex-ministro, a destruição das conquistas alcançadas. Nada importava, nem mesmo o erro de eleger e reeleger um mau governo, que redobrou as apostas erradas, destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados, sobrando poucas boas lembranças e desnudando toda uma rede de sustentação corrupta e alheia aos interesses do cidadão. Segundo Palocci, foi Lula quem encomendou a propina do projeto de sondas a serem usadas na exploração de petróleo do pré-sal. Na carta, ele citou a ex-presidente Dilma e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Um dia, Dilma e Gabrielli dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas. Na carta, Palocci se queixou do PT, partido que ajudou a fundar e a chegar à presidência da República. Questionou a defesa que o partido faz de Lula. Agora que resolvo mudar minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Processos em andamento? Condenações proferidas? Se este é o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação da empresa?
No depoimento, ele disse que a doação foi depositada numa conta do Instituto de maneira legal, mas que o dinheiro saiu do setor de propina da Odebrecht. Marcelo Odebrecht contou que os 4 milhões de reais foram descontados da planilha Italiano, que, segundo o empresário, era administrada por Antônio Palocci, e que o dinheiro foi abatido da subconta Amigo, que, de acordo com as investigações, correspondia aos créditos relacionados ao ex-presidente Lula. Os recibos e e-mails só foram entregues recentemente porque, segundo Marcelo, não haviam sido localizados quando ele fechou o acordo de delação premiada. Em outro depoimento, também no mês passado, ele disse que houve pagamentos a Lula, acertados por Emílio Odebrecht, que não passaram pela conta Italiano e nem tiveram o envolvimento dele, Marcelo. O empresário não detalhou quais seriam esses repasses. Marcelo foi ouvido pelos investigadores no inquérito que apura pagamentos de palestras ao ex-presidente. Ontem, a defesa de Lula entregou à Justiça cópias de recibos que, segundo os advogados, comprovariam os pagamentos de aluguel do apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que Lula recebeu o imóvel como propina da Odebrecht e que o apartamento está no nome de outra pessoa para esconder a titularidade. O imóvel foi comprado por Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula. A locatária era a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu este ano. Apostas erradas, destruindo uma a uma cada conquista social e cada um dos avanços econômicos tão custosamente alcançados, sobrando poucas boas lembranças e desnudando toda uma rede de sustentação corrupta e alheia aos interesses do cidadão. Segundo Palocci, foi Lula quem encomendou a propina do projeto de sondas a serem usadas na exploração de petróleo do pré-sal. Na carta, ele citou a ex-presidente Dilma e o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Um dia, Dilma e Gabrielli dirão a perplexidade que tomou conta de nós após a fatídica reunião na Biblioteca do Alvorada, onde Lula encomendou as sondas e as propinas. Na carta, Palocci se queixou do PT, partido que ajudou a fundar e a chegar à presidência da República. Questionou a defesa que o partido faz de Lula. Agora que resolvo mudar minha linha de defesa e falar a verdade, me vejo diante de um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT. Qual o critério do partido? Processos em andamento? Condenações proferidas? Se este é o critério, o processo de expulsão não deveria recair apenas contra mim. Até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do homem mais honesto do país, enquanto os presentes, os sítios, os apartamentos e até o prédio do Instituto são atribuídos à dona Marisa? Afinal, somos um partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade? No final da carta, Palocci diz que não guarda ressentimentos ou rancores. Aceitarei qualquer penalidade aprovada, mas ressalto que não posso fazê-lo neste momento e neste formato proposto pelo partido, onde quem fala a verdade é punido e os erros e ilegalidades são varridos para debaixo do tapete. Ofereço a minha desfiliação e o faço sem qualquer ressentimento ou rancores. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. A defesa do ex-presidente afirmou ainda que esse depoimento prestado por Palocci à Justiça no começo de setembro é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano e que a carta divulgada hoje segue na mesma direção. O PT divulgou uma nota em que afirma que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios penais e financeiros. A nota também afirma que o ex-ministro demonstra fraqueza de caráter ao se referir de forma desrespeitosa e caluniosa a Lula para agradar seus inquisidores. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff reafirmou que Antônio Palocci mente. Nós não conseguimos contato com Sérgio Gabrielli. A defesa do empresário Marcelo Odebrecht entregou ao Ministério Público Federal o que afirma serem recibos de doações de 4 milhões. No depoimento, ele disse que a doação foi depositada numa conta do Instituto de maneira legal, mas que o dinheiro saiu do setor de propina da Odebrecht.
Marcelo Odebrecht contou que os 4 milhões de reais foram descontados da planilha Italiano, que, segundo o empresário, era administrada por Antônio Palocci, e que o dinheiro foi abatido da subconta Amigo, que, de acordo com as investigações, correspondia aos créditos relacionados ao ex-presidente Lula. Os recibos e e-mails só foram entregues recentemente porque, segundo Marcelo, não haviam sido localizados quando ele fechou o acordo de delação premiada. Em outro depoimento, também no mês passado, ele disse que houve pagamentos a Lula, acertados por Emílio Odebrecht, que não passaram pela conta Italiano e nem tiveram o envolvimento dele, Marcelo. O empresário não detalhou quais seriam esses repasses. Marcelo foi ouvido pelos investigadores no inquérito que apura pagamentos de palestras ao ex-presidente. Ontem, a defesa de Lula entregou à Justiça cópias de recibos que, segundo os advogados, comprovariam os pagamentos de aluguel do apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. A Lava Jato afirma que Lula recebeu o imóvel como propina da Odebrecht e que o apartamento está no nome de outra pessoa para esconder a titularidade. O imóvel foi comprado por Glaucus da Costa Marques, primo de José Carlos Bunlai, amigo de Lula. A locatária era a ex-primeira-dama Marisa Letícia, que morreu este ano. São 26 recibos, com datas entre agosto de 2011 e dezembro de 2015. Em 6 deles, a palavra Bernardo, de São Bernardo do Campo, aparece escrita de maneira errada, com uma letra a mais. E em 2 recibos, a data do vencimento citada não existe no calendário, 31 de junho de 2014 e 31 de novembro de 2015. Nos 2 casos, os meses não vão até o dia 31, terminam no dia 30. O advogado de Lula disse que o ex-presidente não recebeu qualquer doação ilegal da Odebrecht ou de outra empresa e que Marcelo Odebrecht está querendo transformar as doações em atos ilícitos para envolver o ex-presidente. O Instituto Lula declarou que recebe doações privadas, todas legais, registradas, contabilizadas e com os respectivos impostos recolhidos. E que as doações da Odebrecht foram feitas pela própria empresa de forma lícita. A defesa de Paulo Okamoto negou os fatos narrados por Antônio Palocci e por Marcelo Odebrecht e disse que Paulo Okamoto foi absolvido no único processo contra ele já julgado pelo juiz Sérgio Moro. A Odebrecht declarou que continua colaborando com a Justiça. Sobre os erros nos recibos de aluguel, a defesa de Lula disse que quem emite os recibos... Que não posso fazê-lo neste momento e neste formato proposto pelo partido, onde quem fala a verdade é punido e os erros e ilegalidades são varridos para debaixo do tapete. Ofereço a minha desfiliação e o faço sem qualquer ressentimento ou rancores. O ex-presidente Lula declarou que Palocci inventa acusações sem provas para obter um acordo de delação premiada. A defesa do ex-presidente afirmou ainda que esse depoimento prestado por Palocci à Justiça no começo de setembro é repleto de contradições com relação ao depoimento que o ex-ministro já tinha prestado em maio deste ano e que a carta divulgada hoje segue na mesma direção. O PT divulgou uma nota em que afirma que a carta de Palocci se destina aos procuradores da Lava Jato, oferecendo mentiras em troca de benefícios penais e financeiros. A nota também afirma que o ex-ministro demonstra fraqueza de caráter ao se referir de forma desrespeitosa e caluniosa a Lula para agradar seus inquisidores. A assessoria de imprensa da ex-presidente Dilma Rousseff reafirmou que Antônio Palocci mente. Nós não conseguimos contato com Sérgio Gabrielli. A defesa do empresário Marcelo Odebrecht entregou ao Ministério Público Federal o que afirma serem recibos de doações de 4 milhões de reais ao Instituto Lula. Segundo o empresário, esse dinheiro saiu do Departamento de Propinas da empreiteira. Os e-mails entregues pelos advogados de Marcelo Odebrecht aos investigadores são de novembro de 2013. Em um deles, Marcelo escreve para os então executivos da empresa, Fernando Miliaccio, Alexandrino Alencar e Hilberto Silva, sobre o Instituto Lula. Abre aspas. Italiano disse que o japonês vai lhe procurar para um apoio formal ao Inst de 4M. Vai sair de um saldo que o amigo de meu pai ainda tem comigo. Mas no que tange ao discurso, será formal. Fecha aspas. Em depoimento à Lava Jato, no mês passado, Marcelo Odebrecht disse que japonês é Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula,
e esclareceu as outras siglas. 4M se refere Mesmo caminho para o PT. Na carta, o ex-ministro reafirmou o que disse no depoimento que prestou ao juiz Sérgio Moro no início do mês. Palocci relatou ao juiz propinas ao PT e ao ex-presidente Lula. Na carta, Palocci afirma: são situações que presenciei, acompanhei ou coordenei, normalmente junto ou a pedido do ex-presidente Lula. Tenho certeza que cedo ou tarde o próprio Lula irá confirmar tudo isso, como chegou a fazer no Mensalão, quando, numa importante entrevista concedida na França, esclareceu que as eleições do Brasil eram todas realizadas sob a égide do Caixa 2 e que era assim com todos os partidos. Palocci continua: não posso deixar de registrar a evolução e o acúmulo de eventos de corrupção em nossos governos,